Olá galera, Projeto Que Somos, a gente está mostrando aqui para vocês um dos protótipos, uma das ressurreições que nós fizemos. A gente visitou um lugar porque estava procurando um tipo de equipamento e tinha algumas ideias em mente. E quando eu vi essa peça aqui, essa peça na verdade ela é uma antiga prensa para aquecer, colocar câmara de ar de pneus aqui, de bicicletas e automóveis, e você remendar os furos no pneu com a borracha e cola. Daí você tinha um aquecedor aqui dentro, né, uma resistência, e essa base aquecia e você prensava com esse camarada aqui e esmagava, né? Esmagava o pneu e deixava ali, sei lá, 3 minutinhos, 5 minutinhos para poder soldar a borracha que você colocou no furo do pneu. Então, quando eu vi essa peça, ela estava toda engripada, ou seja, isso daqui não virava mais, ó. Quando você torcia isso daqui, estava preso, totalmente. E daí eu desmontei a peça toda, lixei, reconstruí, daí pintei, reconstruí essa parte aqui, também com adaptação, porque não existem mais essas peças. E a gente conseguiu fazer uma ferramenta. Isso daqui é lubrificado com óleo de coco, eu não uso óleo mineral. Nas coisas que eu posso não utilizar, eu utilizo óleo de coco. Ou dá para usar outros óleos aí que são naturebas e não óleo mineral, né? Porque o dano causado pela extração acaba sendo catastrófico, a gente tenta evitar o uso. Então, o que eu posso evitar, eu evito e a gente cria outras formas. Então, isso daqui é uma prensa que pode ser utilizada como uma prensa, para você esmagar ou prensar alguma coisa. Então, imagina que você produz algo em couro, tecido ou madeira, sabonetes, e você quer prensar um logotipo, ou prensar algum detalhe, ou fazer algum esmagamento, e daí você pode usar esse tipo de material para fazer isso. A gente pode usar tocos de madeira, né? Esses daqui foram todos materiais que eu fiz à mão, assim, com muita paciência, com ferramentas não tão adequadas e outras eu consegui adequadas. Então, brincar com as formas, né? E ver a beleza nas formas. Eu particularmente não gosto dos quadrados, eu prefiro as coisas arredondadas ou elípticas, né? Vão perceber isso nesses protótipos que eu preparo. Então aqui, se você tem uma prensagem de algo que possa ser no meio das duas peças ou com essa peça em cima, então você adapta conforme a tua necessidade. E esse cara aqui tem muita força, né? Só com o giro da mão. Então, depende do tipo de prensagem, você não precisa de muita força, você consegue fazer a prensagem aqui, certo? É manual, ó, toda a força aplicada é manual por essa rosca aqui. E é uma forma de recuperar as coisas, então eu uso parafuso sempre de aço inox, porque eles são duráveis eternamente, eles não vão enferrujar, se eu cuidar então nem se fala. E aqui, a parte de baixo, o acabamento, né, são madeiras todas reutilizadas, eram madeiras que a princípio iam ser descartadas, e eu fiz esses detalhes, né, que fizeram a adaptação da estrutura e acabam que são terapêuticas, digamos assim, e a gente consegue ressignificar as coisas. Financeiramente, a gente pode dizer que algumas peças não valem, né, a sua restauração. E eu penso que o mundo tem que mudar essa ideologia, porque existem materiais tão robustos e incríveis que vale que você dedique tempo para restaurá-los, certo? Então, eu vou dar uma pausa agora e apresentar mais um protótipo semelhante a esse aqui, tá bem? Voltando aqui, galera. Na segunda parte a gente está mostrando um outro protótipo, na verdade também de uma prensa. Esse protótipo aqui é baseado em uma série de estudos que eu fiz de protótipos de prensagem para alimento. Tem gente que faz tratamentos para a saúde esmagando restos de frutas e verduras a frio. Então você, por pressão, você esmaga dentro de um tecido e coleta esse suco. E a princípio ela é uma prensa que pode ser utilizada de várias formas, né? Com várias utilidades. E eu também, nesse lance de aproveitamento e utilizando também óleo de coco como lubrificante desses eixos aqui, eu acabei utilizando um macaquinho hidráulico, certo? E fazendo uma série de adaptações aqui onde eu pudesse remover
para limpar se sujasse alguma coisa, né? E fazendo algumas adaptações com as próprias madeiras que eu utilizei. Então, esse cara aqui saiu do corte dessa madeira aqui, por exemplo. E eu fui aproveitando, né, essas estruturas para fazer o protótipo. Então, sempre utilizando materiais inox. Só esse eixo aqui que eu usei um comum, porque como era um protótipo eu queria testar para ver se ia funcionar. Só que ele funcionou tão bem, nunca enferrujou, com óleo de coco funcionou o negócio. Então, a gente tem uma história interessante para contar sobre essa madeira aqui, ó. Ela estava na rua pegando chuva e apodrecendo muito tempo. Então ela tinha uma série de infiltrações, assim, com umas coisas pretas, o fungo e os cupins foram comendo, estava toda detonada. E eu fui eliminando essas imperfeições e ele foi formando uma série de movimentos sutis aqui, que tinham relação com o desgaste natural dos próprios bichinhos comendo a peça, certo? E daí, ao estar fazendo essa parte de baixo aqui dessa madeira, tinha uma série de danos causados. E daí, olha só a imagem que apareceu embaixo dessa madeira aqui. Aqui eu só fiz os acabamentos, né, das barbatanas e das nadadeiras, mas esse corpo aqui interno, ó, ele estava todo corroído pelos cupins e pelos fungos na madeira. Então isso daqui era totalmente natural. Eu só aprimorei ele e eu resolvi colocar isso daqui porque a forma ficou tão parecida com o golfinho que eu resolvi aprimorar e fazer o encaixe dela. Então quer dizer, é uma imagem que nem vai aparecer, né, para quem está usando a prensa, mas na hora que eu estava trabalhando a madeira, eu percebi que isso apareceu aqui. Então a gente faz uma série de brincadeiras e jogos que estão relacionados a essa interação com a peça, né, que estão relacionados ao ser humano e a sua interação com os objetos. Então eu costumo dizer que eu não tenho nenhum apego às coisas, mas eu tenho um profundo respeito às coisas. E eu acho que as pessoas têm que também desenvolver o apreço, o cuidado aos objetos, né? Então esse cara aqui, esse macaquinho, eu também fiz uma adaptação para mexer na válvula dele. Então, para a esquerda, eu abro a válvula e posso empurrar a prensa para baixo. E quando eu movo essa peça aqui para a direita, eu travo ela e ao macaquear, né, ao mexer aqui, eu começo a subir o macaquinho. Então, essa peça de madeira aqui, eu consegui adaptar internamente para que ela entrasse na peça metálica, porque originalmente isso aqui não existe. Então, são todos uma série de cuidados, né? Aqui, borboletas, ó, para girar esse negócio aqui. Então, eu giro a borboleta, solto isso daqui e eu consigo soltar o macaquinho do lugar, certo? Então, se a gente tiver que lavar alguma coisa assim, limpar, inclusive está precisando. Então, essa história de aproveitar bem os recursos, né, saber utilizar bem os recursos e utilizando alguns materiais, algumas arruelas de trava aqui, arruelas de pressão, e utilizando algo prático, eu consegui fazer um macaco que é funcional. Então, quando eu giro para a esquerda, eu consigo afundar ele, giro para a direita, ele vai ser macaqueado. Então, também o aproveitamento de outras peças aqui, eu fiz furos e adaptações, tudo com peças à base de madeira. Não usei peças plásticas ou de outros tipos. E daí eu coloco esse cara aqui e faço o macaqueamento, né, até em cima. Tem que ter paciência porque ele é bem longo aqui o caminho. E esse carinha aqui tem a força de 2 toneladas. Conseguiria levantar um veículo de 2 toneladas, então ele é muito potente. Então, cara, é uma pressão muito grande. Então a gente usa para prensar alimentos ou para que você use para a função que você acha interessante. Quando chegou no topo e fez a prensagem, daí dá para adaptar mangueirinhas aqui para você colocar no frasco, né? Ou girar esse material aqui, esse negócio para o lado aqui, ó,
e colocar a embalagem nessa direção para cair direto do biquinho. Então, se eu giro para a esquerda, eu consigo empurrar ele novamente, giro para a direita e a válvula está travada novamente. Então você pode usar as outras variações com outras peças que eu fiz. Essa é uma outra peça parecida, que eu fiz uma série de acabamentos para que o líquido dos sucos caíssem aqui. Então, são peças que são também, de certa forma, têm personalidade própria, e a minha interação com elas foi fazendo com que eu criasse esse resultado, né? Então, era um pouco disso que eu queria apresentar para vocês. Tem um jeito aqui de organizar as coisas para que elas não caiam. E então a gente organiza aqui de um jeito que você possa levar. Ele é bem pesado, né? O macaco já é pesado, a parte de madeira também. Mas é um trabalho que eu achei muito interessante e, lógico, a gente tem que entender que em outras áreas é possível fazer coisas bem legais, bem bacanas, com um mínimo de dedicação ao objeto, uma conexão com o objeto, certo? Aqui embaixo também, no acabamento, eu fiz uma conexão do macaco com essa cabeça aqui, porque essa cabeça originalmente ela não é fixada aqui, então tem umas conexões aqui, todas em madeira e parafusos de aço inox para poder prender. Então é um trabalho bem interessante que eu queria compartilhar com vocês. Abraço, galera. Valeu.